engenheiro e perfil. Se a gente também não discutir isso, a gente vai ficar batendo academia versus sistema Confia-CREA, porque o sistema Confia-CREA é cartorial, aí o sistema Confia-CREA diz o seguinte para a academia: vocês não querem pagar RT, né? Começa a discussão, que é um paradoxo, né? Que aí vocês só fazem fiscalização. Não, a gente faz atribuição. Ah, por que você não implementa 1010, que é legal? Não, porque nós sustamos. Né? A resolução 1010 é uma resolução até muito interessante. Não é? E fica nessa discussão e a gente não sai. Tanto o sistema Confia-CREA, que acho que talvez teve uma função degrau aí, né? Uma função que causou uma função impulsional, que sacudiu da seguinte forma: olha, tem um CAL, né? Já ouviram falar do CAL, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quando chegou isso, opa, a gente tem que pensar de outra forma. Então, também foi uma política pública, né? Que é a criação do CAL. Então, próximo aí. Agora, nesse triângulo próximo, né? Eu tenho a academia, que é o desejo dela, ensino, pesquisa e extensão, mas às vezes nós temos, sabe o que, professor? Né? A necessidade de quê? Produção técnico-científica, que é uma política pública também. Se a gente tem lá o governo com as políticas para o desenvolvimento econômico e social, o governo também aceita demandas da sociedade e também quer sustentabilidade. Não vamos ser inocentes, o governo também quer imposto, para ele criar novas políticas ou também criar alguns fatores interessantes para se manter no governo. Por quê? É uma questão de poder. Aí a gente vai falar de política. Né? A outra, a empresa está preocupada com produção de bens e serviços, mas sobrevivência, crescimento e uma coisa que é lucro, não é isso? Próximo. Né? E tem as políticas de cada ministério, de cada agência, etc. Próximo. Agora, e o estudante? Né? Vamos fazer um triângulo para o estudante. Né? O estudante quer o quê? Uma formação de qualidade. No fundo, arrastando um pouquinho. O que ele quer no final das contas? Emprego. Vamos pensar o docente. Idealmente, ele quer e faz isso. Né? Educar pessoas e produzir ciência, tecnologia e inovação, não é isso? Não é? Mas o que está por trás do professor? A carreira e a realização profissional. Se ele não produzir tantos papers por ano, ele não cresce na carreira. Na Universidade Federal é assim. Na Universidade Estadual é assim. Não é? Se ele não for uma unidade de negócio, eu não sei se tem alguém aqui da Federal do Rio, tem? Não, não é? Se ele não for uma unidade de negócio, ele não se mantém. Porque hoje o professor de uma federal, dando exemplo da federal, não estou falando nem da estadual, tá? Ele tem que fazer o seguinte: ele tem que captar recursos, ele tem que fazer convênios, né, captar recursos, prestar serviço, porque se ele não prestar serviço, ele não tem capital de giro, né? Ele tem que dar aula na pós-graduação e orientar para ter muitos artigos para poder concorrer aos convênios e a produção dele trazer recursos, né? Qual é a última coisa que ele vai fazer? Né? Além de dar ensino, fazer artigos e tal, produção científica. Diminui o quê? O interesse por onde? A graduação. Então, se a gente vai entender a política pública de indução de ciência e tecnologia, que é muito importante, a gente cresceu muito na produção científica, né? A gente também está quebrando alguma coisa aí que eu não sei o que é. E a IES? A Unisocial está preocupada, né? Com a educação de excelência? Ótimo. Mas, no fundo, ela também está preocupada o quê? Com os recursos, né? Não é? E resultados e avaliação. E como é que é feito isso no Brasil? Né, Sarquis? Não é? Tem as diretrizes curriculares, você faz lá o projeto político-pedagógico, faz o curso, etc, etc, etc. Né? Depois você tem que fazer o quê? O aluno se forma, vai para onde? Para o CREA para registrar, não é isso? Né? Que é uma situação que você também pode ponderar aí depois nas perguntas. Né? Mas a escola, a faculdade, a instituição, tem que fazer o quê? Ela tem que aprovar o curso. Se for a universidade, ela tem autonomia para criar o curso, mas depois ela tem que aprovar o curso. Então não é trivial. A universidade também está sob pressão. O sistema Confia-CREA também está sob pressão. E tem uma coisa que é mais interessante que pouca gente fala aqui, que é a Secretaria de Regulação. Vocês sabem o que é a Secretaria de Regulação? É aquela que caça ou não caça o curso. Caça ou não a instituição. Então, o modelo da política pública,
de avaliação, né, e regulação do sistema universitário tem que ser discutido também, né, para a gente ir lá na arena e discutir como é que a gente vai mudar as diretrizes curriculares nacionais de acordo com as demandas e perfis que a sociedade deseja. Então, o Bittencourt, pode, né? Eu coloquei esse termo aqui, ecossistema, de escola de engenharia, vou deixar aí para você depois, né? Que a gente tem que discutir, sim, se vai ou não mudar as diretrizes curriculares. Por quê? Para que é que serve? Que política pública é essa que nós desejamos para o país? Ou a gente vai dar um tempo e vai melhorar junto às indústrias o que nós vamos fazer? Então, são questões que a gente tem que discutir, tanto na academia, Bittencourt, como o sistema CONFIA-CREA, que vai querer discutir no final do ano agora, através do CONFIA, junto com o Conselho Nacional de Educação, a possibilidade de mudança de diretrizes curriculares, mas a gente também tem que entender o que a indústria está querendo que a gente vai fazer. Tá certo? De acordo, certo, Weber, com a política pública do próximo governo. Não estou defendendo aqui, não, mas a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país. Então, eu só deixaria essa lembrança para a gente poder depois discutir, se houver tempo. Mas muito obrigado pela atenção. Obrigado, Bittencourt. Obrigado, professor Nival. Bom, eu nada falarei, deixarei para o próximo bloco, né? Porque existe nós temos que ter alimento espiritual e alimento também de conhecimentos, que foi passado aqui, e alimento material também. Parece que está esfriando o café ali. Então, passo a palavra ao nosso organizador para finalizar esse bloco. Obrigado, professor Weber. Esse grupo já existe e é o ArcSul, ok? É só quem está na paz no Mercosul puxar, já tem ali. Inclusive, que o pessoal, o gestor, na parte de ensino, que queira estar interessado, eu tenho essa documentação toda já traduzida para o português, que espanhol é meio complexo ficar lendo. Ok? Desce aqui, por favor. Bem, paramos por aí. Fecha aqui. Bem, então qual o problema dessa colocação? Além da questão da certificação das funções dos egressos das instituições de ensino, nós temos um problema a ser visto, que o sistema de fiscalização do exercício profissional, me desculpem, não está preparado para isso. Sequer pensou nisso. Até porque, abre na parte do Mercosul, só para mostrar uma coisa importante. Dos 8 países que são filiados, vai descendo, por favor, direto. Dos 8 países que são filiados, aqui tem um exemplo seguinte do curso, né? Isso aqui é o maná dos deuses. No Brasil, praticamente, nós temos várias certificações. OAB, Conselho de Ciências Contábeis, praticagem, os fisioterapeutas estão fazendo agora. A pessoa não tem mais que fazer curso de especialização, ela faz um exame de suficiência, é o Conselho Federal que faz, e que outorga habilidades e competências para ela trabalhar no mercado. Eu fiquei perplexo, eu falei, que coisa linda, maravilhosa. Minha filha acabou de fazer e foi contemplada, minha filha mais nova. Eu não sabia disso, isso para mim foi muito enriquecedor. É o Conselho de Fisioterapia. Está tomando essa atitude. Bem, eu queria achar o Mercosul aqui. Aqui. Argentina. Argentina não tem um conselho de engenharia. Ela tem conselho de várias modalidades de engenharia. E, pasmem, ela tem 2 níveis, regional e nacional. Para a pessoa poder exercer sua função, por exemplo, em La Plata, em Córdoba, ela tem que estar jurisdicionada as 2. Então, isso é um diferencial grande. Então, cada modalidade lá possui um conselho. Ali tem um exemplo, por exemplo, Conselho dos Engenheiros Mecânicos e Eletricistas. Desce mais. Então, no caso, o registro é obrigatório, tem que ser jurisdição nacional e provincial, e os estados não aderem, tem que ter o local para poder exercer. Ah, não é que nem eu aqui. Ah, eu tenho o CREA de São Paulo, eu tenho um visto, vou poder trabalhar no Rio de Janeiro, só fazer o visto aqui. Não é só isso, não. É diferente a coisa lá. Desce aí, por favor.
Então, tem essa situação e aqui tem as condições. Desce aqui para ver o Brasil. O Brasil tem o CONF, eu não vou estabelecer mais dados, porque todo mundo conhece, e o professor Jacques Cheriques vai falar sobre o mesmo. O Paraguai. O Paraguai eu tenho várias associativas, tem 400 basicamente. Ela possui uma lei de engenharia, mas não tem lei de exercício profissional. Esse país faz parte do Mercosul. A pessoa que se formar lá vai poder trabalhar no Brasil. Desce. Uruguai, pior ainda. No caso da certificação ali, no caso, o exercício, é a Universidade da República de Montevidéu. Então, eu queria só colocar esses fatos para trazer à tona um problema que vai ser fundamental para o exercício profissional. Acredito que o Cherique já foi vice-presidente do CONF. Seria interessante fazer uma análise, uma abordagem sobre isso. E a professora Carmen vai falar sobre a questão de como o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, constituiu uma certificação própria para o engenheiro de custo, inclusive com 3 categorias, não é, professora? Sênior, júnior e técnico. É interessante ver como isso foi feito, para a gente sair daqui e pensar uma forma de como poderíamos fazer a certificação ou exame de suficiência dos egressos dos cursos de engenharia. Passo a palavra, então, para o moderador da mesa, professor Sarquis. Bom, quase boa noite, ainda boa tarde. É um prazer poder fazer parte aqui dessa mesa, né, poder representar aqui o reitor da minha universidade, a Universidade Veiga de Almeida, que é uma universidade recentemente internacionalizada, como foi colocado aí, onde realmente nota-se que de um tempo para cá os investimentos estão sendo maciços, não só na melhoria da estrutura física, como também dos laboratórios, a capacitação dos professores, o que realmente estou trazendo aqui uma experiência, um dado importante, que a internacionalização fez com a nossa instituição, né? Ela vem aí atingindo patamares, resultados que são visíveis aí, o próprio MEC divulga, né, de todas as instituições, o ranqueamento. Então, eu vi, né, uma coisa importante aí nesse investimento estrangeiro aqui no ensino. É evidente, né, que são investidores, visam obter o lucro, mas também estão aí notadamente preocupados aí com a qualidade do ensino. Isso aí é uma coisa também irrefutável, é muito claro para todos. Eu vejo também uma coisa aqui para colocar na mesa, a importância da formação desse profissional de engenharia, ela é notória. Entretanto, eu não vejo, né, o governo tomar as mesmas medidas que toma em relação às universidades, como as provas do ENAD, as visitas em loco, para o ensino médio, né, e até mesmo a educação fundamental, que é onde tudo começa. Então, é evidente que não adianta você querer formar um profissional da melhor qualidade, seja em que área for, se ele já chega, né, ao ensino superior um tanto quanto deformado. Aí, na minha opinião, eu ministro aulas também no ensino médio e noto isso, né? É uma coisa realmente que o governo precisava ter uma ação mais contundente, muito parecida com o que se faz em relação ao ensino superior. Então, não adianta, porque, na realidade, hoje, a universidade ela praticamente começa um curso de engenharia tendo que subsidiar esse aluno aquilo que ele não aprendeu no ensino médio, de modo que ele não só possa fazer o ciclo básico do curso, como também prosseguir nos seus estudos e, assim, evitar a evasão. Existe um tipo de evasão que é aquela que o estudante não consegue acompanhar o curso e ali ele mata o seu sonho. Então, acho que isso é uma coisa que essa nossa mesa de debate também deveria considerar e levar como proposta, né?
agradeço a oportunidade de colocar essa fala, ao mesmo tempo que passo aqui a palavra ao professor Jacques, que vai nos enriquecer aí com a sua palestra. Bom, boa tarde. A Carmen pediu para falar antes de mim, mas como eu vou falar rapidinho, e nós queremos prestar bastante atenção na palestra dela, então vou fazer só uma abertura aqui para a palestra da nossa colega. Eu gostei do título aí do evento, que é Formação Profissional, Capacitação, Certificação. E sobrou para mim o exercício profissional. Quer dizer, na verdade, eu vou falar aqui em nome do sistema, né? O exercício profissional é o final de todo o processo, né? Depois que a pessoa se forma, como foi mostrado aqui pelo nosso reitor, ele vai buscar nos conselhos o seu registro profissional. E aí ocorre situações às vezes boas e às vezes desagradáveis. A mais desagradável é quando ele vai lá buscar o registro e descobre que a instituição de ensino não está cadastrada no conselho. Muito comum acontecer isso. E ele descobre, eu estudei numa escola que dizia que tinha registro no MEC, e tinha, que tinha os melhores professores, e tinha, que dava o diploma, mas que não tinha esse curso cadastrado no nosso sistema. O nosso sistema, como foi dito aqui também, ele é muito antigo, né? A nossa resolução original é de 1933, com uma pequena revisão em 1966, que é a Lei 5.194. De lá para cá, algumas alterações, mas o que vale mesmo é aquele conteúdo principal que está lá. Então, o profissional, eu costumo dizer também nas minhas palestras, ele se depara com 3 setores quando ele vai buscar uma atividade. A indústria quer saber o que ele estudou, e o conselho, para dar o título para ele poder trabalhar, quer saber o que ele estudou, qual era a grade dele, ou a matriz do conhecimento, ou o projeto pedagógico, como hoje se chama pelas universidades. As universidades podem criar o que quiserem, o curso que quiserem, dentro da sua autonomia. E, às vezes, esquecem de ir se relacionar com o sistema profissional e verificar o que eu posso criar que já existe titulação. Nós temos uma resolução, que é a 473, que tem lá mais de 300 títulos. E toda semana surgem novos títulos, novos cursos. E o sistema não consegue acompanhar, o sistema é muito lento. Essa resolução, se eu não me engano, é de 2002, né, Rubenildo? Rubenildo, que sabe tudo de cor, ela é de 2002 e já está aí com 12 anos. De vez em quando é acrescentado algum novo título, feito alguma revisão. O que é o sistema profissional? É a primeira barreira depois que o aluno sai do sistema.